Março de 1944. Um capitão soviético comete um ato de traição flagrante contra o Estado em plena linha de frente. Seu próprio Estado-Maior lhe promete um tiro de pistola na nuca. Os destacamentos de contenção já estão posicionados para dizimar sua tripulação com metralhadoras. Para quê? Para transformar o lamaçal gelado da primavera em uma armadilha física sofisticada para 30 tanques pesados alemães. Isso não é um feito heróico militar. É uma sede fria e animalesca por destruição eficiente, onde a gravidade e uma encosta escorregadia estraçalham 45 toneladas de aço Krupp mais rápido do que qualquer obuseiro. Vamos analisar a anatomia dessa carnificina suja peça por peça. Aguarde o final. Ali está escondida a verdadeira e assustadora magnitude de como uma ordem arbitrária derrubou todo um fronte e fez máquinas de muitas toneladas esmagarem seus próprios homens vivos. Uma lagarta rompida fumega pesadamente na lama gelada. Uma cratera carbonizada exala o cheiro nauseante de diesel queimado e carne humana tostada. O metal mutilado esfria rapidamente sob o vento cortante de março. Uma massa de 45 toneladas, lançada a 30 km por hora, não é detida pela carne humana. Ela só é detida pela física brutal. A guerra não é um teste de coragem. É um teste implacável de resistência dos materiais. Março de 1944. Ucrânia Ocidental. O degelo da primavera transformou a terra arrasada em uma armadilha viscosa e lamacenta. A temperatura do ar oscila constantemente em torno de zero. A umidade densa da noite inevitavelmente se torna gelo pela manhã. O chão sob os pés já treme continuamente. Não é atividade sísmica local. É a marcha metódica e pesada de uma cunha blindada inimiga. Um golpe esmagador se aproxima. Os novos tanques pesados alemães rompem a defesa soviética. Eles esmagam impiedosamente as guarnições de artilharia. Atropelam canhões e homens, enterrando-os profundamente no solo frio. Queimam metodicamente o equipamento que restou. A matemática desse confronto direto soa como uma sentença seca e inapelável. Um projétil perfurante padrão, pesando 9,2 kg, disparado de um canhão de 85 mm, perde energia cinética rapidamente no ar denso e gélido. A uma distância superior a 1000 metros, esse pedaço de aço consegue apenas arrancar faíscas da blindagem frontal inclinada de 80 mm de espessura. É um duelo entre um escalpelo cirúrgico e um rinoceronte blindado. Os projéteis ricocheteiam com um uivo estridente na proteção frontal, partindo como traçantes inúteis em direção ao céu cinzento e baixo. O comando, exausto por combates pesados, não vê saída. A catástrofe em campo aberto é inevitável. Um ataque frontal significa a aniquilação garantida do batalhão em questão de minutos. Carcaças em chamas seriam o único resultado de um combate de encontro. A estatística da morte é medida em milímetros de blindagem homogênea e joules de força de penetração. O medo animal e paralisante só é contido pela vontade de ferro e pelo automatismo das máquinas. A blindagem do inimigo é invulnerável. Mas será a própria terra invulnerável? E aqui começa o cálculo frio. A escola soviética de construção de tanques criava suas máquinas para uma guerra veloz, profunda e de manobra. Um tanque com canhão de 85 mm representa 32 toneladas de fúria manobrável. O motor diesel entrega 500 cavalos de potência. A blindagem de aço é a segunda pele da tripulação. Mas na lama gelada infinita, qualquer manobra sufoca e morre. Dentro do apertado compartimento de combate, não há espaço para tormentos morais ou reflexão. A fisiologia da tripulação está totalmente subordinada ao ritmo mecânico da máquina. As palmas das mãos do mecânico condutor, esfoladas em carne viva, agarram com força as rígidas alavancas de aço das embreagens laterais. Graxa preta e sujeira impregnaram-se sob as unhas. Nos pulmões,
O monóxido de carbono cáustico da pólvora queimada se deposita densamente, queimando a garganta a cada inspiração. Nos ouvidos, um zumbido incessante e opressor. O ronco do diesel de 12 cilindros funde-se com os golpes secos de metal contra metal no frio intenso. O medo se foi há muito tempo. Restou apenas um vazio ressonante e reflexos treinados. O tanque é um punho de aço onde os caráteres são fundidos. Os homens funcionam estritamente como apêndices biológicos da culatra maciça do canhão, da mira ótica e dos pedais rígidos de combustível. O posto de comando do batalhão fica em um bunker úmido, cavado às pressas. O ar lá dentro está saturado com o cheiro de fumo barato, corpos sujos e terra úmida. O comandante do batalhão está curvado pesadamente sobre um mapa topográfico aberto. O capitão Sobolev está de pé diante da mesa rústica. Ele é um profissional frio, exaurido por dentro. Ele entende com clareza absoluta a essência da resposta assimétrica. Uma confrontação de força direta leva garantidamente à morte. 2 dezenas de máquinas pesadas vêm vindo direto pela estrada de cascalho. A voz do comandante soa rouca. Frases curtas, mal superando o estrondo da canhonada que se aproxima. Nossa defesa foi completamente esmagada. De frente, não vamos pará-los. Sobolev não tira os olhos das marcações de altitude no papel. Na distância de tiro direto, a blindagem frontal deles aguenta nossos projéteis com folga. Vamos apenas virar tochas na primeira linha. Sua missão é deter a ruptura. Não há mais reservas. E não há mais tempo. Entendido. Permissão para agir. A conversa curta termina. Sem palavras de incentivo ou desejos de sorte. Uma ordem severa é convertida instantaneamente em uma ação rígida e calculada. Uma situação crítica não exige discussões. Ela dita a necessidade de uma solução imediata. Sobolev sai rapidamente para o vento frio e cortante. Ele avalia a topografia ao redor com um olhar aguçado. Desfiladeiros profundos e gelo endurecido servem como o cenário frio da tragédia iminente. A visão do mecânico pela fresta estreita do periscópio mostraria apenas lama voando e morte. Mas o olhar frio do tático vê uma vulnerabilidade crítica na própria massa do inimigo que avança. 45 toneladas de aço de alta qualidade exigem o apoio mais firme possível sob as lagartas largas. Sem uma tração confiável no solo, essa máquina mortal inevitavelmente se transforma em um alvo incontrolável e deslizante. A logística da guerra de inverno dita suas condições inflexíveis. A munição carregada nos depósitos é rigorosamente limitada. A temperatura do ar cai rapidamente abaixo de zero. A lama gelada do degelo começa a endurecer em uma crosta escorregadia. Sobolev calcula mentalmente a massa dos blindados, a velocidade de deslocamento e o coeficiente de atrito do aço no gelo. Ele toma a única decisão correta: usar o próprio terreno complexo como a principal e mais poderosa arma. As leis da física devem quebrar a cunha ofensiva antes que os canhões inimigos alcancem uma distância de tiro confortável. A tripulação ocupa silenciosamente seus lugares habituais na máquina de combate gelada. O motor de arranque potente gira com um rangido. O diesel do tanque ronca com esforço, expelindo uma nuvem densa de fumaça cinza e acre. O mecânico condutor puxa a alavanca esquerda com o máximo esforço físico. A máquina blindada de muitas toneladas faz uma curva brusca no lugar. O tanque esmaga o gelo fino da tarde com suas lagartas largas e segue deliberadamente em direção a um desfiladeiro profundo, coberto por arbustos. Longe, além da linha das colinas, encontra-se uma descida pavimentada estreita e íngreme, que leva a uma passagem de pedra. É exatamente ali, no cruzamento estratégico da terra congelada e fluxos de água turbulentos, que se ergue um velho moinho semidestruído. O velho moinho recebe a tripulação com um silêncio gélido e o rangido prolongado de toras apodrecidas e congeladas.
não é apenas uma construção em ruínas à beira de um desfiladeiro profundo. É uma anomalia topográfica ideal, capaz de mudar o desfecho da batalha iminente. A descida íngreme e pavimentada leva do topo da colina direto para uma ponte de pedra estreita sobre o riacho. O ângulo de inclinação é de exatamente 15 graus. Para a infantaria que avança, é apenas um leve obstáculo que altera o ritmo da respiração. Mas para 45 toneladas de blindagem alemã, descendo em velocidade de marcha em uma coluna compacta, é a fronteira invisível entre o controle total da máquina e o caos irreversível. Um combate de tanques em campo aberto e plano é a matemática da morte certa. O batalhão sangraria completamente nos primeiros 20 minutos de contato visual. O aço Krupp frontal das máquinas pesadas do inimigo suportaria sem dificuldade os impactos dos projéteis soviéticos de ponta-romba a médias distâncias. O capitão Sobolev não pretende queimar docilmente seguindo as regras da tática alheia. A guerra é um trabalho extremamente pesado e sujo de escavadores e mecânicos, não um lugar para belos sacrifícios heróicos. O heroísmo aqui é apenas cálculo de engenharia frio, multiplicado rigidamente pelo reflexo animal de autopreservação. A tripulação decide por uma insubordinação audaciosa e sem precedentes. A física deve quebrar a armada invasora muito antes que a química da pólvora entre em ação. O tempo se comprime rapidamente em inspirações curtas e espasmódicas. Um pelotão de sapadores e 4 tanquistas exaustos cavam furiosamente o solo congelado de uma velha represa de terra. A terra ressoa e responde com a dureza do concreto sob os golpes das alavancas de aço. Faíscas saltam do metal cego na escuridão impenetrável da noite fria de março, iluminando por frações de segundo os rostos das pessoas, distorcidos pela tensão extrema. O frio cai rapidamente para 12 graus negativos. Mas as túnicas de algodão desbotadas dos soldados estão encharcadas de suor acre e pegajoso. A fisiologia da tripulação trabalha no limite das capacidades biológicas do organismo. Os músculos das costas e ombros contraem-se em cãibras dolorosas a cada golpe monótono da picareta pesada. As palmas das mãos, esfoladas em carne viva, grudam nos cabos de madeira gelados. Bolhas de sangue estouradas vertem secreção, que se mistura instantaneamente com a graxa entranhada e os fragmentos de turfa espinhosa. Ninguém presta a menor atenção à dor lancinante nas articulações. A dor física aguda dá um sinal claro: o corpo ainda está vivo. O zumbido nos ouvidos contundidos pela canhonada incessante no horizonte leste é substituído pelo estalo próximo, rítmico e seco do gelo do rio se quebrando. Alavanca aqui, resmunga rouco o municiador. Ele cospe uma saliva escura e viscosa na neve suja e pisoteada. Golpeie bem na base, lança Sobolev secamente. Ele joga todo o peso sobre uma tora do vertedouro, resistente e presa pelo gelo de anos. Corte a estrutura de sustentação. Os diálogos na escuridão reduzem-se a comandos sonoros primitivos e cortados. Os homens não têm força física para sílabas extras ou demonstrações de emoção. Cada palavra dita em voz alta consome o oxigênio precioso dos pulmões ardentes. A engenharia dessa emboscada improvisada exige precisão cirúrgica em condições de cegueira noturna absoluta. Não é apenas a destruição impensada de uma barreira de água sob o manto da escuridão. É a criação deliberada de um leito direcionado para a catástrofe futura. A principal tarefa de engenharia é abrir cuidadosamente a velha represa, de modo que o fluxo ruginte de água gelada atinja exatamente o centro da estrada pavimentada. Os paralelepípedos da estrada, desgastados por rodas pesadas, estão agora cobertos por uma camada fina e enganosa de lama primaveril. A água deve lavar esse abrasivo natural e preencher até a borda cada fresta microscópica entre as pedras gélidas. O frio da manhã, ganhando força, fará metodicamente todo o resto do trabalho sujo no lugar da artilharia antitanque. Em poucas horas, ele transformará a descida íngreme de pedra em um espelho monolítico e insuportavelmente escorregadio.
A mecânica de movimento de qualquer máquina pesada sobre lagartas tem uma vulnerabilidade crítica e fatal. As lagartas de aço largas e lisas das máquinas de combate, sem garras especiais para gelo, não têm absolutamente nenhuma tração sobre o gelo formado. Com uma massa enorme e um centro de gravidade elevado devido à torre pesada com canhão de cano longo, a gravidade puxará implacavelmente o casco de aço de muitas toneladas em costa abaixo. A força de atrito útil será reduzida a zero instantaneamente. A inércia se tornará a única e impiedosa dona da situação. A última tora de sustentação da represa cede à pressão da estrutura abalada com um gemido longo e agoniante. Ela se parte ao meio com um estalo surdo, lançando com força lascas congeladas e afiadas. A água preta e abrasadoramente fria irrompe de seu cativeiro de terra de muitos anos com um rugido primitivo. Ela derruba os sapadores cansados e exaustos, inundando as botas altas de couro com um chumbo gelado e pesado. O fluxo turbulento e sujo corre vorazmente em costa abaixo, seguindo as curvas da estrada pavimentada com precisão predatória. Sobolev respira pesadamente, de forma intermitente, apoiando-se com força no cabo da pá. Seu olhar aguçado, através da névoa noturna e gélida, registra como a água escura se espalha uniformemente pelas pedras irregulares da descida. A temperatura ambiente continua a cair implacavelmente. Diante de seus olhos, o brilho úmido e oleoso dos paralelepípedos começa a perder o viço rapidamente, cobrindo-se com uma crosta fosca e mortal de gelo novo. A armadilha está devidamente armada. O laço foi preenchido com a fúria fria da natureza. As mãos dos soldados tremem violentamente devido à tensão muscular extrema e à hipotermia iminente. As roupas úmidas, encharcadas de suor, endurecem como estacas sob o vento gelado, paralisando completamente os movimentos. O trabalho pesado, ingrato e sujo foi concluído no prazo estipulado. A blindagem do inimigo ainda está a caminho, formando o punho de ataque, mas o mecanismo implacável da guerra já exige sangue e submissão dentro das próprias fileiras. A alteração arbitrária das posições aprovadas pelo Estado-Maior, o abandono da linha de defesa ordenada e o dano deliberado à infraestrutura rodoviária garantem um tribunal militar com execução por fuzilamento. O gelo na descida íngreme endurece rapidamente, tornando-se mais forte que qualquer blindagem. E agora, esse plano tático perfeito deve resistir ao inevitável choque frontal com a fúria cega da burocracia militar. A burocracia militar tem o rosto de um major da seção especial, exausto e acinzentado pela privação crônica de sono. O bunker profundo do posto de comando avançado estremece continuamente com as explosões próximas de projéteis de artilharia pesada. Do teto baixo de toras, terra seca e áspera cai constantemente no colarinho dos oficiais. O major respira pesadamente, de forma curta. Seus punhos estão cerrados espasmodicamente, até os nós dos dedos ficarem brancos. Sobre a mesa de tábuas rústicas, jaz um mapa topográfico amassado e gasto nas dobras. Nele, com um lápis vermelho grosso, está riscada de forma agressiva a posição que a tripulação do capitão Sobolev acaba de abandonar por conta própria. O abandono arbitrário de uma linha de defesa designada em março de 1944 significa apenas uma consequência inevitável: fuzilamento imediato diante da tropa. Expor o fronte na direção do ataque principal da cunha de tanques inimiga é equivalente à traição incondicional ao Estado. O ar no abrigo apertado é denso e abafado, impregnado com o cheiro acre de óleo de armas alcalino, suor azedo e argila úmida. "Você vai para o tribunal, capitão!" A voz do major explode em um grito agudo e rouco, superando o estrondo da canhonada distante. "Você abandonou a diretriz aprovada. Você deixou o flanco esquerdo do batalhão de infantaria totalmente exposto." O major bate com força a palma da mão na mesa. Poeira cinzenta sobe lentamente sob a luz fraca e pulsante de uma lamparina de querosene fuliginosa. O oficial de Estado-Maior não vê a genial armadilha de gelo. Ele vê apenas uma violação crassa do regulamento de combate
e uma trincheira vazia e indefesa no caminho do inimigo. Sobolev permanece absolutamente imóvel. Seu rosto petrificado não expressa emoções. A crosta de lama seca em suas maçãs do rosto encovadas já rachou profundamente. Ele retira o capacete de tanquista, encharcado de graxa preta e suor, com um movimento lento e calculado. A diretriz designada é totalmente varrida pelo fogo inimigo. Sobolev fala de forma anormalmente baixa, forçando os oficiais a ouvirem com atenção. A uma distância superior a 1.200 metros, nossos projéteis de 85 mm não perfuram a blindagem frontal inclinada das máquinas pesadas. Isso é um fato físico comprovado. Minha tripulação viraria tocha garantidamente em 3 minutos após o contato visual. Eu não vou queimar homens treinados e equipamento operacional sem sentido apenas por uma marca tática bonita no seu mapa de papel. Isso é covardia banal diante de um inimigo superior. O destacamento de contenção vai te fuzilar com metralhadoras bem do lado do seu tanque. Sobolev dá um passo brusco e pesado à frente. Menos de meio metro de espaço abafado resta entre os homens que respiram com dificuldade. A fisiologia desse conflito acirrado baseia-se inteiramente na exaustão extrema do sistema nervoso central. Os olhos do capitão Sobolev são os olhos desbotados de um homem que, com as próprias mãos esfoladas, raspou metodicamente os restos carbonizados de seus companheiros de combate, do aço escaldante da blindagem. Nesses olhos não há um pingo de medo animal de uma bala na nuca ou da ameaça de fuzilamento. Neles pulsa monotonamente apenas uma sede fria, animalesca e calculista de destruir o inimigo que avança da forma mais eficiente possível. A guerra quebra qualquer instrução, deixando o direito à vida apenas para o pragmatismo puro. Venha comigo agora mesmo, cidadão-major, diz o capitão entre dentes cerrados e lábios rachados. Eu vou lhe mostrar as leis da física na prática. Meus homens e os sapadores abriram a represa do velho moinho. Toda a água desceu exatamente para a descida pavimentada da passagem. O frio atual já atingiu 12 graus negativos. Em literalmente 2 horas, haverá ali um rinque de gelo monolítico e perfeito. 45 toneladas de ferro Krupp sobre lagartas lisas, sem garras especiais. A inclinação da superfície é de 15 graus. Eles inevitavelmente perderão a tração e quebrarão o próprio pescoço sob o impacto de sua própria massa colossal. E meu atirador vai atingi-los metodicamente na lateral fina e vulnerável, a partir de uma elevação fortificada. O major engole em seco um nó seco na garganta. A lógica irrefutável da dura verdade das trincheiras quebra com estrondo os quadros rígidos das instruções de Estado-Maior. A armadilha assimétrica proposta soa inicialmente como uma loucura suicida total para alguém que pensa exclusivamente em categorias padrão de ataques frontais. Mas o preço de um possível erro torna-se alto demais. O que está em jogo é a sobrevivência física de todo o corpo de infantaria, que seria inevitavelmente esmagado pelas lagartas. Sobolev aposta suas próprias divisas de oficial, sua vida e a vida de seus 3 tanquistas subordinados. Ele exige, de forma rígida e categórica, testar sua posição não convencional em combate real. Esse choque brutal de vontades é interrompido por mais um tremor de terra. A artilharia de longo alcance inimiga começa um bombardeio de precisão no quadrante de defesa. O tempo para tomar uma decisão estratégica esgotou-se irremediavelmente. Se o seu gelo não funcionar como deve, capitão, diz o major baixinho, olhando direto nos olhos do tanquista, eu mesmo darei um tiro de pistola na sua nuca. Primeiro o senhor terá que perfurar 32 milímetros de blindagem homogênea da torre, retruca Sobolev secamente. Na entrada apertada do bunker, o mecânico condutor e o atirador permanecem imóveis. Suas mãos calejadas e sujas repousam firmes sobre os canos frios e oxidados das submetralhadoras. Eles estão prontos para enfrentar as balas de seus próprios destacamentos de contenção, contanto que não morram queimados vivos em um ataque frontal estúpido. Isso não é uma rebelião militar, é a forma mais alta de confiança do soldado em seu comandante. Uma confiança selada com sangue derramado,
monóxido de carbono entranhado nos pulmões e o tilintar metálico das pesadas culatras dos canhões. O tanque é um organismo vivo único e inseparável. Se o comandante decidiu firmemente transformar a paisagem em uma armadilha, a tripulação cumprirá a missão até o fim. As roupas úmidas, encharcadas de água gelada, endurecem sob o vento cortante. Mas dentro de cada homem, arde agora uma chama constante e fria, de concentração absoluta para o combate. A decisão é finalmente aprovada pela impotência forçada do Estado-Maior. Sobolev parte rapidamente para a escuridão da noite. Cada minuto perdido diminui drasticamente as chances mínimas de sobrevivência. A tripulação retorna imediatamente à máquina de combate camuflada. 32 toneladas de aço soviético já estão profundamente enraizadas no solo congelado, em uma colina de flanco preparada. O motor diesel está desligado para manter silêncio absoluto. O canhão de cano longo está abaixado e apontado exatamente para o centro do gargalo estreito do desfiladeiro. As miras óticas foram cuidadosamente limpas da condensação. Os pesados projéteis perfurantes estão organizados com precisão no depósito de munição. A espera nervosa torna-se fisicamente palpável, viscosa e densa. O silêncio predatório pressiona os tímpanos muito mais do que a canhonada. A ponte de pedra congelada lá embaixo está pronta para receber os primeiros alvos pesados. A ponte de pedra congelada lá embaixo está pronta para receber os primeiros alvos pesados. O ar sobre o desfiladeiro congelado começa a vibrar levemente. Essa vibração nasce em algum lugar profundo no solo firme, transmite-se pelas raízes mortas e nodosas das árvores e ecoa como uma dor surda nas mandíbulas cerradas dos tanquistas. O estrondo cresce rapidamente, preenchendo pesadamente todo o espaço ao redor. Transforma-se depressa em um rugido de baixa frequência, rítmico e opressor aos ouvidos, vindo dos potentes motores de 12 cilindros. A coluna de 30 tanques pesados alemães aproxima-se com confiança da passagem. 30 enormes caixas de aço. Cada máquina de combate pesa exatamente 45 toneladas. Eles avançam em formação de marcha compacta, sem reduzir em nada a velocidade de cruzeiro estabelecida. O tilintar das lagartas largas contra a terra de pedra congelada sacode impiedosamente a névoa cinzenta da manhã. É uma avalanche mecânica implacável, absolutamente segura de sua força de penetração esmagadora. A blindagem frontal inclinada de 80 milímetros de espessura dá às suas tripulações uma falsa sensação de total invulnerabilidade tática nesse desfiladeiro estreito, cercado por encostas íngremes. Os canos longos dos canhões de 75 milímetros olham vorazmente para a frente, prontos para perfurar qualquer obstáculo que surja a uma distância de até 2.000 metros. O tanque soviético de 32 toneladas está fundido ao solo congelado na altura dominante do flanco. A tripulação do capitão Sobolev transformou friamente sua máquina de ataque manobrável em um bunker de aço imóvel e oculto, totalmente mesclado à paisagem sem vida. O motor está desligado. Nem uma única nuvem de fumaça de escape. O canhão de 85 milímetros olha para baixo de forma fria e calculista, exatamente para o centro geométrico do gargalo do desfiladeiro, bloqueando rigidamente o setor de tiro. A torre está coberta por galhos de pinheiro cortados e generosamente polvilhada com neve misturada a torrões de terra gelada e suja. Dentro do compartimento de combate apertado e gélido, reina um silêncio absoluto, predatório e ressonante. É tão denso e fisicamente pesado que se pode ouvir claramente o ranger das velhas correias de couro e a respiração rouca e intermitente de 4 homens extremamente cansados, exaustos por muitos dias sem dormir. A temperatura dentro do casco de aço resfriado caiu para 12 graus negativos. O metal congelado suga gananciosamente e sem parar as últimas migalhas de calor precioso dos corpos humanos. A guerra não tolera absolutamente nenhuma fraqueza física ou moral. É a forma suprema de concentração da vontade humana diante da morte iminente. O heroísmo
não é um impulso cego e brilhante. É a dura capacidade masculina de não tremer um único músculo quando a razão fria grita sobre a impossibilidade matemática de sobreviver. Os dedos do comandante da máquina, envoltos em uma luva de lã suja e endurecida por óleo de máquina e sangue alheio, apertam com força o botão diabonito do comunicador interno. Estão vindo. O sussurro contido do atirador soa como um farfalhar seco e sem vida nos fones do capacete de tanquista gasto. Seu olho direito está colado ao protetor de borracha frio da mira telescópica articulada. Seus cílios cobriram-se há muito tempo com uma geada branca e espinhosa, devido à respiração ofegante e frequente. Seus dedos, dormentes e brancos pelo frio, repousam rigidamente nos volantes de aço do mecanismo de giro da torre. Esperar. A voz de Sobolev soa perfeitamente calma, sem uma única nota metálica ou nervosa. Apenas o cálculo aritmético seco, mecânico e implacável. Deixe que entrem totalmente. O tanque da frente deve passar pela marca do velho moinho destruído. Ninguém se mexa. A mecânica da catástrofe iminente baseia-se exclusivamente nas leis implacáveis da inércia e da energia cinética de uma massa colossal. A vanguarda blindada alemã avança com confiança, sem reduzir as altas rotações dos motores roncantes, mergulhando de imediato no gargalo estreito de uma descida íngreme e pedregosa. Os motoristas inimigos, observando pelas fendas estreitas dos espessos visores blindados, veem diante de si apenas uma estrada comum de pedra, levemente coberta por uma geada matinal acinzentada. Eles são fisicamente incapazes de notar, através das fendas de visão, a lâmina fina e perfeitamente lisa de gelo acumulado, cuidadosamente oculta na sombra profunda e impenetrável da encosta direita do rio. A distância entre as máquinas de várias toneladas na coluna de marcha cerrada não passa de 15 metros. Os colossos angulares descem por inércia, empurrados por sua própria massa destrutiva. 45 toneladas de aço Krupp de alta qualidade, aceleradas a 20 km por hora. O centro de gravidade de cada blindado está criticamente deslocado para a frente, devido à torre maciça e ao canhão longo e pesado. Toda a arquitetura do ataque blindado alemão é rigidamente calculada para a densidade máxima de fogo cruzado e a continuidade do movimento. Parar em um relevo tão complexo e acidentado equivale a uma sentença de morte sumária para todo o batalhão. 30 canhões de tanques pesados são agora absolutamente inúteis, pois seus setores de tiro estão bloqueados pelas máquinas à frente e pelas encostas altas e íngremes do desfiladeiro profundo. Os atiradores nas torres inimigas perscrutam tensamente a névoa cinzenta da manhã, esperando a cada segundo encontrar baterias antitanque soviéticas camufladas ao alcance de tiro direto. Nenhum deles olha para baixo, sob as próprias e largas lagartas de aço. Os tanquistas soviéticos conhecem minuciosamente essa zona cega crítica. O conhecimento da anatomia técnica do inimigo oferece a única e minúscula vantagem capaz de compensar a falta catastrófica de penetração direta da blindagem. Um projétil de ponta-romba de 85 mm jamais perfuraria a espessa placa frontal inclinada, mas ele certamente esmagará, com um estalo, a fina lateral vertical se a pesada máquina inimiga for forçada a se expor de flanco. A fisiologia do medo animal e primitivo dentro do tanque soviético está agora paralisada por uma descarga extrema e tóxica de adrenalina no sangue espesso. O coração do municiador bate com força, rítmico e profundo, como um pesado martelo de ferro fundido golpeando metodicamente uma bigorna de aço. Em suas mãos esfoladas, cobertas por uma espessa camada de fuligem de pólvora impregnada, ele segura com força, até a cãibra, o primeiro projétil perfurante de 9 quilos e 200 gramas. O cheiro químico agudo da graxa do canhão e do diesel queimado mistura-se densamente com o odor ácido e acre do suor. Os homens transformaram-se definitivamente em mecanismos acessórios do canhão. O olhar do comandante, através da ótica límpida do periscópio panorâmico, registra continuamente cada movimento microscópico da cunha blindada inimiga. O primeiro tanque atravessa rapidamente o vão da represa de madeira destruída. Suas largas lagartas de aço
projetadas por engenheiros exclusivamente para distribuir a pressão em solo macio, pousam pesadamente sobre a carapaça escorregadia de água e gelo, criada artificialmente durante a noite. A tensão na torre congelada do veículo de combate soviético atinge o ponto crítico de ruptura física do metal. É uma fração de segundo de equilíbrio absoluto e vibrante entre a vida que continua e uma morte instantânea e suja no diesel em chamas. Esse único e curto segundo decide agora o desfecho de toda a operação defensiva de vários dias. A tripulação fundiu-se definitivamente com o metal frio e enegrecido da culatra maciça, com a ótica de vidro frágil das miras de precisão e com os pedais de controle de ferro fundido. Eles não são mais seres vivos de carne e sangue frágeis. Eles são um mecanismo de percussão armado de um instrumento cirúrgico de precisão, pronto para abrir metodicamente a blindagem espessa do inimigo. O adversário, por conta própria e de forma absolutamente voluntária, com sua própria massa enorme e desajeitada e sua cega autoconfiança tática, joga-se na armadilha mortal preparada. O momento da verdade chega inevitavelmente no exato instante em que a primeira máquina pesada perde a tração. A primeira máquina pesada perde irreversivelmente a tração na descida íngreme coberta pelo gelo da noite. 45 toneladas de aço blindado alemão param subitamente de obedecer às rígidas alavancas de controle. As largas esteiras, calculadas para superar o solo macio europeu, deslizam de forma absolutamente impotente sobre o espelho de gelo, liso como vidro. O coeficiente de atrito útil cai vertiginosamente para zero. O motorista do tanque de vanguarda comete instintivamente o erro mais fatal. Cedendo ao medo animal, ele pisa bruscamente nos pedais de freio e trava completamente ambas as lagartas. As leis da massa implacável punem imediatamente esse pânico de um segundo. A enorme inércia cinética do corpo de aço, multiplicada pela velocidade de 20 km por hora e pela inclinação da descida de exatos 15 graus, arrasta impiedosamente a máquina em uma derrapagem lateral descontrolada. O tanque pesado atravessa-se na estrada estreita de pedra. Com um rangido ensurdecedor e nauseante de metal sendo esmagado, o longo cano do canhão de 70 milímetros choca-se com força descomunal contra a encosta rochosa vertical do desfiladeiro. Devido ao impacto cinético monstruoso, o cano entorta-se de forma antinatural, travando permanentemente a torre maciça em seu anel dentado. A guerra não é o triunfo do espírito humano de aço, é a ditadura absoluta da física implacável. A segunda máquina blindada, que vem logo atrás, não tem tempo físico para reduzir as altas rotações de marcha do potente motor a gasolina. O curto intervalo de apenas 15 metros não deixa aos motoristas nem a mínima chance de uma manobra salvadora. O segundo monstro de aço, com um urro agonizante, entra na camada de gelo escorregadia e, em plena velocidade, atinge com um estalo o líder imobilizado, exatamente na fina placa de blindagem lateral. A poderosa onda de choque quebra instantaneamente as anteparas internas do compartimento de combate. Com um estalo seco, os grossos parafusos de fixação de aço rompem-se. Os pesados roletes de apoio da suspensão saltam de seus encaixes com um tilintar metálico. A corrente da lagarta arrebenta com o som chicoteante e agudo de um tiro de canhão, enrolando-se instantaneamente em um emaranhado metálico inútil e deformado. O caos cresce segundo o princípio de uma rápida reação em cadeia. A terceira, quarta e quinta máquinas deslizam implacavelmente para o moedor de carne de aço que se formou abaixo. Elas colidem umas contra as outras com baques surdos, esmagando impiedosamente os finos paralamas sobre as lagartas e arrancando as rodas dentadas de tração. O rangido ensurdecedor do aço Krupp se rasgando abafa completamente o urro forçado de dezenas de motores. Não é apenas o som de um acidente automobilístico. É o som terrível da espinha dorsal da ofensiva blindada inimiga sendo quebrada ao meio. O orgulho do pensamento técnico inimigo transforma-se em poucos segundos em uma pilha pulsante e impotente de metal retorcido. Essa rolha fumegante
bloqueia permanentemente o gargalo estreito do desfiladeiro gelado. As 25 máquinas de combate restantes da coluna são forçadas a aplicar frenagem de emergência nas pedras geladas. Elas ficam presas entre as encostas íngremes e sua própria vanguarda destruída. A armadilha de engenharia fechou-se com precisão matemática ideal. As temíveis e invencíveis máquinas de combate transformaram-se em alvos estáticos e desajeitados, girando impotentes no lugar. O triunfo do conhecimento preciso da topografia local sobre a espessura da blindagem frontal torna-se absolutamente indiscutível. Na frequência de rádio inimiga interceptada, através do estalo denso de interferências estáticas, irrompe uma verdadeira histeria animal. Estamos bloqueados. As esteiras não seguram no solo. Estamos sendo arrastados para baixo. A voz do comandante de companhia alemão falha abertamente em um falsete agudo e apavorado. Todos para trás! Recuem imediatamente! Berra o alto-falante do rádio. Mas o caminho de volta está para sempre fechado por uma parede densa de máquinas pesadas que avançam cegamente pela retaguarda. O recuo torna-se uma tarefa fisicamente impossível. A marcha militar bem organizada degradou-se rapidamente em um esmagamento mortal de condenados. O horror psicológico das tripulações, trancadas em caixões de várias toneladas que deslizam, torna-se um fator tangível e viscoso do combate. Eles percebem claramente sua vulnerabilidade absoluta. A espessa proteção frontal de 80 milímetros não tem mais nenhum valor tático. As máquinas enormes estão caoticamente voltadas para a emboscada soviética, com suas laterais mais vulneráveis, de apenas 40 milímetros de espessura. Na colina flanqueada e camuflada, dentro do tanque soviético imóvel, reina um silêncio absoluto e sepulcral. Os homens praticamente param de respirar, economizando pouco oxigênio. Eles observam tensamente essa terrível catástrofe provocada pelo homem, através das fendas estreitas e empoeiradas dos visores. O contraste agudo entre o rangido metálico ensurdecedor da coluna blindada moribunda lá embaixo e o silêncio total dentro da emboscada apertada pesa fortemente sobre o psicológico exausto. A mente fria da engenharia esmagou, de forma calculista e implacável, a força mecânica bruta. O capitão Sobolev cerra as mandíbulas até estalar. Seu rosto abatido parece esculpido em pedra cinzenta, coberto por uma camada de fuligem de pólvora antiga. Os dedos calejados da mão direita pousam firmemente sobre o botão de baquelite preta do rádio. As laterais estão totalmente expostas, constata o comandante secamente, sem sombra de alegria, olhando fixamente para a retícula do periscópio panorâmico. Distância: exatamente 400 metros. Carregar perfurante. Alvo na base da torre. Fogo. A ordem curta e cortante aciona instantaneamente a engrenagem ajustada da morte. O municiador, com um suspiro furioso e rouco, empurra o pesado cartucho unitário de 9 quilos para dentro da culatra aberta. Com um estalo metálico, o pesado ferrolho de cunha de aço se fecha. O atirador, suavemente, sem uma única emoção extra ou tremor nas mãos, alinha com precisão a marca da mira ótica com a cruz preta angular na lateral cinzenta da máquina inimiga presa. O homem e o complexo mecanismo de tiro fundem-se definitivamente em um algoritmo de destruição único e impecável. Nesse curto instante, não há lugar para ódio cego, nem para piedade tola. Existe apenas o cálculo balístico rígido da trajetória de um pedaço de aço incandescente que deve perfurar a blindagem alheia, espalhar um fluxo de estilhaços mortais dentro do compartimento de combate e inflamar instantaneamente os vapores de gasolina. O longo cano do canhão de 85 milímetros estremece brusca e convulsivamente, iniciando o fuzilamento metódico dos alvos amontoados. O primeiro tiro rasga o silêncio predatório do desfiladeiro com um golpe ensurdecedor e chicoteante. A culatra maciça de aço do canhão de 85 milímetros recua com velocidade furiosa, quase esmagando o ombro do atirador. O estojo de latão quente e coberto de fuligem
salta com um tilintar agudo para o piso metálico do apertado compartimento de combate, expelindo uma nuvem densa e sufocante de gás de pólvora cinza e acre. O pesado projétil perfurante percorre a distância mortal de exatos 400 metros em frações de segundo. Ele atinge precisamente o centro da fina placa de blindagem lateral de 40 mm da máquina inimiga. A enorme energia cinética da massa de aço rompe o frágil aço Krupp com o som seco de uma espinha dorsal se partindo. Dentro do compartimento de combate inimigo, a munição densamente armazenada detona inevitavelmente. A torre pesada com o longo canhão de 70 mm desprende-se lenta e antinaturalmente do anel dentado rompido e desaba pesadamente sobre a máquina vizinha, esmagando seu compartimento do motor como uma prensa. A guerra não é lugar para marchas solenes. É a reciclagem implacável e metódica de carne humana e ferro caro. Dentro do tanque soviético congelado, não há lugar para triunfo ou alegria. Aqui, uma linha de montagem da morte, cega e monótona, trabalha continuamente. Os homens perderam definitivamente seus traços humanos individuais, transformando-se em pistões sujos, cobertos de suor e fuligem. Perfurante! Ruge rouco o capitão Sobolev, engolindo convulsivamente a fumaça sufocante que queima a garganta. Pronto! Estala o pesado ferrolho de cunha sob as mãos ensanguentadas e cheias de calos rompidos do municiador. Fogo! Responde o atirador de forma curta e sem vida, pisando bruscamente no pedal de disparo. Os segundos que fogem rapidamente comprimem-se em um ciclo único, monótono e pulsante. Extração rígida do estojo, carregamento rápido, mira precisa, tiro chicoteante. E novamente o tilintar ensurdecedor do latão caindo. O ventilador elétrico no teto baixo da torre urra em rotação máxima, mas é totalmente incapaz de lidar com a névoa densa de monóxido de carbono. Os olhos inflamados dos tanquistas ardem com uma dor insuportável. Narizes e ouvidos vertem fios finos de sangue escuro, devido às variações barométricas constantes e destrutivas dentro da caixa de ferro após cada disparo. A respiração é interrompida por espasmos rígidos, mas as mãos calejadas continuam a inserir, rítmicas e com precisão de máquina, os pesados cartuchos na culatra incandescente. É o limite da fisiologia humana, multiplicado pelo instinto animal de sobrevivência. As máquinas pesadas alemãs, presas e amontoadas em uma confusão desordenada, expõem suas laterais mais vulneráveis ao fogo contínuo e de precisão cirúrgica. Monstros de aço de várias toneladas urram desesperadamente com seus motores a gasolina, girando impotentes suas largas e lisas lagartas sobre o espelho de gelo impenetrável. Eles tentam convulsivamente virar sua frente espessa para a ameaça invisível, mas apenas se enterram uns nos outros com estrondo na descida estreita. A geometria implacável e perfeitamente calculada da armadilha de engenharia priva-os da menor chance de uma manobra salvadora. O desfiladeiro profundo transforma-se rapidamente em um enorme e fervilhante caldeirão de fogo. O escape pesado do diesel mistura-se com a fumaça preta e gordurosa da gasolina sintética em chamas. A blindagem rompe-se com estalos vindos de dentro, devido às constantes detonações secundárias dos depósitos de munição. Altas línguas de fogo lambem vorazmente os restos da tinta cinza de camuflagem do metal incandescente. A esse fuzilamento metódico da coluna paralisada, junta-se rapidamente a artilharia pesada de corpo de exército. A interceptação de rádio precisa e as coordenadas exatas, transmitidas pelo operador de rádio ofegante do capitão Sobolev, direcionam a tempestade de aço mortal diretamente para o centro geométrico da passagem bloqueada. Do céu cinzento e baixo, desaba um uivo prolongado que gela o sangue. Os obuses soviéticos de 152 mm começam a revirar metodicamente, quadrado por quadrado, o fundo do desfiladeiro com pesadas cargas explosivas de 40 quilos cada.
A terra congelada estremece com explosões monstruosas, lançando ao ar milhares de toneladas de lama gelada, pedaços de lagartas rasgadas e elementos retorcidos da suspensão quebrada. A física da destruição total atinge seu ápice absoluto. Através da densa camada de nuvens baixas, com o ronco característico e pesado de motores potentes, surgem os aviões de ataque blindados soviéticos. Máquinas predatórias mergulham de forma íngreme e inevitável diretamente sobre o desfiladeiro em chamas. Seus canhões automáticos de 23 milímetros perfuram de lado a lado as finas placas de blindagem superiores dos compartimentos do motor com rajadas traçantes longas e implacáveis. Cada aeronave que passa lança sua carga explosiva, adicionando novos focos de incêndio a esse inferno provocado pelo homem. O ataque dura poucos minutos, mas deixa para trás apenas um deserto queimado e fumegante de ferro retorcido. A virada decisiva na batalha foi alcançada não por um ataque sacrificial de baioneta, mas por um cálculo de engenharia cínico e absolutamente frio, e pela precisão do tiro. A ruptura em larga escala da cunha blindada inimiga afogou-se para sempre no fogo ruginte e em sua própria impotência. A estatística seca desta manhã pesada de março registra a destruição total de 17 tanques pesados do inimigo. 17 carcaças fumegantes de máquinas de 45 toneladas ficaram para sempre paradas na descida coberta de gelo, perto do velho moinho destruído. O verdadeiro horror dessa situação desesperadora para o inimigo não residia na superioridade do calibre do canhão soviético, mas na absoluta e paralisante falta de saída, onde a técnica ultrapotente tornou-se apenas uma vala comum para suas próprias tripulações. Sem lágrimas, apenas a matemática seca da aniquilação total. Na torre incandescente do tanque soviético, um silêncio pesado e vibrante instala-se lentamente. Ele é quebrado apenas pelo chiado baixo do longo canhão que esfria, e pela tosse pesada e úmida do municiador. O coletor de estojos está cheio até a borda, com o latão quente disparado. O estoque principal de projéteis perfurantes está praticamente esgotado. Homens exaustos sentam-se na escuridão, fechando firmemente os olhos inflamados pela fuligem, tentando apenas respirar sem a mistura acre de pólvora queimada. Eles realizaram seu trabalho mais sujo com precisão fria, mas o eco dessa batalha incrível já voa com enorme velocidade pelos fios telefônicos de campo para a retaguarda. O comando da frente, que há apenas uma hora se preparava para a catástrofe iminente e para uma ruptura sangrenta da linha de defesa, recebe nos abrigos as primeiras radiogramas secas da linha de frente. Generais e oficiais de Estado-Maior, atordoados, começam apenas agora a perceber a verdadeira escala e a genialidade da manobra não convencional dos tanquistas. O espetáculo do cemitério de aço que termina de queimar mudará para sempre o curso de toda a operação ofensiva. O cemitério de aço no fundo do desfiladeiro exala um calor pesado e sufocante. O cheiro de alumínio derretido, combustível diesel queimado e carne humana carbonizada paira em uma camada densa no ar gelado. As carcaças retorcidas de 17 máquinas esfriam lentamente sob o céu cinzento e indiferente da primavera. O espesso aço Krupp emite um estalo prolongado e macabro. O metal rompe-se nas soldas de fábrica devido à mudança brusca de temperatura. O gelo artificial sob as lagartas arrebentadas há muito ferveu e evaporou. Em seu lugar, restou apenas a terra pedregosa, queimada e encharcada de óleo preto e sangue. Essa paisagem apocalíptica de destruição técnica total é estudada em silêncio pelo alto comando que chegou à linha de frente. O veículo todo-terreno de comando, respingado de lama gelada, freia bruscamente na beira do abismo. O general desce com dificuldade da cabine apertada. Suas botas polidas afundam instantaneamente na lama fria de março. Ele olha para baixo por um longo tempo, sem piscar, para o abismo fumegante. A escala da derrota quebra todos os modelos habituais do Estado-Maior. O poderoso golpe frontal de todo um batalhão blindado inimigo não foi detido por uma batalha sangrenta de exaustão,
foi detido por um único cálculo topográfico absolutamente frio e implacável. A análise da operação ocorre diretamente sobre a blindagem fuliginosa e áspera do tanque soviético, ainda incandescente. 32 toneladas de aço soviético estão imóveis na colina flanqueada. O cano longo, coberto por uma espessa fuligem cinza, do canhão de 85 mm, está pesadamente abaixado. A culatra maciça dentro da torre apertada ainda queima as mãos cansadas e esfoladas do municiador. O motor diesel que esfria estala rítmica e silenciosamente, liberando o calor acumulado para o vento gelado. A tripulação do capitão Sobolev está formada em linha, ao lado da lagarta manchada de lama sangrenta. Os rostos dos 4 tanquistas estão cobertos por uma crosta densa de fuligem preta, impregnada com suor seco. Os olhos dos homens estão vermelhos, inflamados e lacrimejando devido ao monóxido de carbono. As mãos dos soldados tremem de forma incontrolável devido à tensão nervosa extrema e à exaustão muscular total. O general aproxima-se da formação imóvel. Em seu olhar rígido, não há um pingo de entusiasmo patriótico vazio. Há apenas a avaliação seca e extremamente profissional de um trabalho incrivelmente eficaz, cirurgicamente preciso e cruel. Relate, capitão. A voz do general soa abafada, mal superando o eco distante da canhonada de artilharia que diminui ao leste. 17 máquinas pesadas inimigas destruídas, declara Sobolev secamente, sem uma única emoção, sem alterar a expressão de seu rosto de pedra. Foi utilizado o descarte noturno direcionado de água na descida pavimentada, sob um ângulo rigoroso de 15 graus. A formação de uma cobertura de gelo monolítica na temperatura atual levou à perda total do coeficiente de tração das esteiras. O inimigo perdeu completamente o controle da massa. A distância de tiro com projéteis perfurantes contra as placas laterais abertas foi de exatos 400 metros. Consumo total de munição: 32 cartuchos unitários. Não há baixas entre o pessoal. O equipamento está totalmente operacional. A física funcionou melhor do que a blindagem frontal de aço, diz o general lentamente. Ele desvia o olhar pesado do capitão exausto para o vale da morte que fumega lá embaixo. 80 milímetros de sua orgulhosa blindagem frontal não têm valor algum se uma máquina de 45 toneladas é fisicamente incapaz de se manter sobre suas próprias lagartas. O general, com um movimento brusco, abre a pasta de campo de couro. Ele retira 4 ordens da bandeira vermelha, com o esmalte brilhando opacamente. Não há lugar para discursos solenes ou bandas de música. Não há palavras altas e vazias sobre a salvação da pátria. Ele simplesmente, em silêncio e com força, crava os grossos parafusos das condecorações diretamente nas jaquetas acolchoadas sujas, encharcadas de óleo diesel e sangue seco dos tanquistas. Pela execução impecável da missão de combate designada, solta o comandante de forma ríspida, ao estilo militar. O heroísmo de uma única tripulação é apenas uma sorte tática local. A reprodução sistêmica desse cálculo frio é uma arma de destruição total. A guerra perdoa ao soldado a fraqueza da carne, mas pune cruel e imediatamente a escassez da mente de engenharia. O comando percebe instantaneamente o potencial colossal dessa manobra não convencional. A armadilha no velho moinho deixa para sempre de ser um episódio isolado de improvisação desesperada de homens condenados. Ela torna-se instantaneamente o alicerce de concreto armado de uma nova doutrina tática de todo o corpo de tanques. Exatamente aqui, sobre a blindagem gélida e com cheiro de metal queimado do tanque que esfria, é tomada uma decisão extremamente rígida. A decisão de uma mudança radical e imediata nos métodos de combate blindado, nas difíceis condições do degelo da primavera e do relevo acidentado. O general, com um movimento brusco, abre um mapa de estado-maior amplo e repleto de marcações diretamente sobre a tampa nervurada do motor da máquina soviética. A partir deste segundo, Sobolev, sua tripulação está completamente fora das forças de linha do batalhão. Corta o general, apontando com um dedo sujo e caloso para as curvas sinuosas e azuis dos rios.
Vocês se tornam o núcleo pensante do grupo de assalto tático especial do nosso corpo. A missão é extremamente específica. Análise profunda da topografia. Busca por pontos críticos e vulneráveis na logística de movimentação do inimigo. Criação de uma série contínua de armadilhas de engenharia dinâmicas e letais, ao longo de toda a frente da nossa ofensiva. Não vamos mais bater neles de frente. Vamos quebrar as pernas deles metodicamente. Os veteranos, ignorando o cansaço brutal, mergulham de imediato no estudo minucioso das isóbatas azuis e marrons. Ouvem-se apenas relatórios secos e diretos, réplicas profissionais curtas. Ocorre uma avaliação matemática instantânea da inclinação das encostas e da capacidade de carga do solo congelado. O cérebro humano continua a trabalhar com precisão extrema, como um mecanismo de relojoaria implacável, lubrificado com sangue. A análise minuciosa da situação operacional revela novas oportunidades de escala ainda mais aterrorizantes para o inimigo. O mapa de papel está densamente marcado com dezenas de barreiras naturais de água, pequenos afluentes sem nome e grotas profundas e intransitáveis. A experiência bem-sucedida de aniquilar a sangue frio uma coluna pesada atolada exige uma escala imediata e generalizada. Cada baixada, cada riacho acorrentado pelo gelo espesso de março é agora considerado exclusivamente como uma zona potencial de destruição garantida para a blindagem alemã. A tripulação de Sobolev, sem sequer ter tido tempo de lavar a fuligem de pólvora entranhada em seus rostos inflamados, começa a traçar metodicamente esquemas completamente novos de uso do relevo. Eles calculam friamente os vetores de ataques de flanco, os ângulos máximos de elevação dos canhões dos tanques e o tempo exato de congelamento dos trechos inundados com água gelada. A abordagem rigorosa da engenharia à guerra substitui definitiva e irrevogavelmente a fúria cega do soldado. O cálculo balístico e físico preciso torna-se a única religião de sobrevivência dos batalhões. A preparação para o novo e mortal avanço começa imediatamente. Os batalhões de tanques de linha recebem ordens rigorosas e inquestionáveis. Cessar completamente os ataques frontais sem sentido contra os nós de resistência fortificados. Utilizar as unidades de sapadores anexadas exclusivamente para a alteração pontual e calculada da paisagem circundante. À frente, além do horizonte, jaz uma defesa alemã poderosa e profundamente escalonada em uma ampla barreira de água. Os generais inimigos estão absolutamente certos de que suas posições estão protegidas com segurança por uma barreira natural intransitável. Mas os tanquistas soviéticos já sabem detalhadamente como transformar a principal vantagem tática do inimigo autoconfiante em sua própria e gigantesca vala comum gelada. A lógica fria e cortante dos profissionais prepara-se para desferir um novo golpe esmagador exatamente onde as leis clássicas da tática o consideram absolutamente impossível. O combate mortal que aguarda à frente exige a máxima audácia de manobra e um trabalho de joalheria dos mecânicos condutores nos rios congelados. A ampla barreira de água na direção oeste foi transformada pelo comando alemão em uma região fortificada de aço inacessível. Bunkers de concreto eriçavam-se com os longos canos dos canhões antiaéreos de 88 milímetros. A matemática do combate de encontro no gelo aberto do rio principal é impiedosa. Um projétil perfurante alemão pesando 9 quilos e 200 gramas, a uma distância de 2.000 metros, atravessa a blindagem frontal de um tanque soviético de lado a lado. 45 milímetros de chapa inclinada não são capazes de deter o impacto cinético de uma força destrutiva monstruosa. Um ataque frontal pelo espaço liso e aberto da principal artéria fluvial significaria morte garantida. O corpo de tanque simplesmente sangraria até o fim, transformando-se em uma esteira ardente de metal retorcido em questão de minutos. A guerra não é um tabuleiro de xadrez. É um matadouro onde sobrevive apenas quem sabe desferir golpes contornando as regras estabelecidas. O comando do batalhão prepara os homens para um avanço desesperado e suicida. Mas o capitão Sobolev tem outro cálculo. A análise da topografia mostra um afluente estreito e sinuoso, escondido por margens íngremes e arborizadas. Ele sai diretamente no flanco do agrupamento de artilharia alemão,
O leito está preso pelo gelo de março. O gelo tem exatamente 60 centímetros de espessura. 32 toneladas de aço soviético criam uma pressão específica crítica sobre a superfície congelada. Um erro do mecânico condutor em 1 grau no ângulo de curva ou uma queda brusca nas rotações do motor a diesel significa um afundamento instantâneo. A tripulação, junto com a máquina, iria para o fundo escuro e lodoso em 10 segundos. A água inundaria o compartimento de combate, sem deixar uma única chance de abrir as pesadas escotilhas da torre. Mas esta é a única chance de quebrar a espinha dorsal da defesa inimiga. Sobolev propõe desferir um golpe esmagador onde fisicamente não o esperam. Lançar as máquinas pesadas em um deslizamento controlado diretamente pelo leito do rio congelado. A preparação exige precisão cirúrgica e uma disciplina ferrenha. Os tanquistas trabalham em silêncio absoluto. Os enormes cascos de aço são densamente cobertos com camadas de cal branca. As máquinas fundem-se com a paisagem morta de inverno. A carga de munição de projéteis perfurantes e explosivos de fragmentação é reduzida ao mínimo para diminuir a massa total. Dezenas de quilos extras agora significam morte certa na água gelada. A instrução dos mecânicos condutores ocorre em um abrigo estreito e gélido. Sobolev fala de forma cortada, olhando nos olhos vermelhos e inflamados dos subordinados. Vamos em rotação máxima. A voz do comandante estala como o ferrolho de um canhão. Distância de exatamente 50 metros. Não troquem de marcha. Não toquem nas fricções. Apenas marcha direta. A parada de uma máquina significa a morte de todos. O gelo não vai aguentar, camarada capitão. Solta sombriamente um mecânico condutor grisalho de outra tripulação, limpando as mãos impregnadas de óleo em sua túnica suja. O gelo vai aguentar a velocidade. Mantenha os 500 cavalos de potência no limite. A massa não terá tempo de romper a crosta se atravessarmos este trecho em 3 minutos. Cumprir, sem discussões. A ordem é convertida em ação imediata e brusca. As tripulações ocupam seus lugares nos compartimentos de combate gelados. Partida súbita. Dezenas de motores de 12 cilindros rugem simultaneamente, rasgando o silêncio cortante da manhã gélida. Os escapamentos cospem uma fumaça cinza espessa. As máquinas arrancam das posições camufladas. Um tanque é fúria manobrável. As máquinas, em rotação máxima, entram na superfície gelada do estreito afluente. A velocidade atinge instantaneamente 40 km por hora. As lagartas largas batem furiosamente na superfície lisa, praticamente sem encontrar tração. A condução de joalheria no limite dos reflexos humanos torna-se a única garantia de sobrevivência. Os mecânicos condutores agarram-se às alavancas rígidas com os dedos pálidos, sentindo cada vibração microscópica da máquina de várias toneladas. O gelo sob dezenas de toneladas ruge e geme prolongadamente. Um estalo surdo e ameaçador espalha-se para todos os lados a partir dos cascos que passam voando. As guarnições alemãs de canhões antitanque estão paralisadas por um choque animal. Suas miras óticas Zeiss estão rigidamente fixadas na curva larga do rio principal. O aparecimento das máquinas blindadas soviéticas, vindas da estreita armadilha florestal em velocidade extrema, destrói completamente o sistema de fogo de barragem construído. Os apontadores inimigos tentam convulsivamente, em pânico primitivo, girar as peças pesadas, forçando os mecanismos rígidos de pontaria horizontal. 32 toneladas de metal soviético passam por eles muito mais rápido do que os treinados artilheiros alemães conseguem inserir os pesados cartuchos unitários nas culatras. O risco de ir instantaneamente para o fundo do afluente escuro e gelado compensa-se com uma surpresa absoluta e paralisante. Os municiadores nas torres nem sequer tocam nos depósitos de munição. Os canhões de 85 mm agora são absolutamente inúteis. A principal e esmagadora arma torna-se a própria energia cinética colossal do aço blindado em movimento. A manobra audaz anula para sempre a espessura da proteção Krupp e a balística dos canhões antiaéreos.
O tanque de Sobolev vai à frente. A vibração rígida do casco de aço sacode a alma. A visão através da fresta estreita do periscópio é apenas uma faixa branca contínua e borrada, com lascas de gelo batendo violentamente contra o vidro. O suor cáustico inunda os olhos do mecânico ao condutor, corroendo impiedosamente as pálpebras vermelhas e inflamadas. O ponteiro do tacómetro está travado na zona vermelha. O potente motor a diesel uiva agonizantemente no limite do recurso técnico, pronto para se afogar a qualquer segundo em seu próprio óleo fervente. As posições fortificadas inimigas aproximam-se rápida e inevitavelmente. À frente, jaz uma margem baixa e suave, densamente pontilhada de trincheiras profundas e ninhos de metralhadoras concretadas. A máquina está pronta para realizar, a qualquer momento, o salto decisivo e mortal para o solo firme. Mas a natureza implacável da guerra nunca tolera planos perfeitamente ajustados. O gelo desgastado recusa-se a suportar a tensão monstruosa e concentrada. Logo atrás da máquina de comando líder, ouve-se um estalo ensurdecedor que rasga os tímpanos. As leis da física lembram novamente sua força ditatorial e intransigente, transformando a superfície sólida em uma armadilha mortal, quando uma das máquinas que vinha atrás entra em uma derrapagem fatal. A derrapagem fatal no gelo rompido não dura mais do que 3 longos e agoniantes segundos. 32 toneladas de aço soviético, tendo perdido o controle a 40 km por hora, giram com um rangido ensurdecedor em torno de seu eixo vertical. As largas esteiras fresam furiosamente a superfície frágil e congelada. O monólito de inverno sobrecarregado não suporta a pressão concentrada monstruosa. A crosta de gelo, de 60 centímetros de espessura, estoura com o estrondo seco e assustador de um tiro de artilharia pesada. A água preta e abrasadoramente fria, com um rugido primitivo, engole instantaneamente a pesada máquina de combate, junto com os 4 homens trancados lá dentro. Um enorme chafariz de lascas de gelo e lama suja do fundo sobe ao céu cinzento de março. Nenhuma das tripulações que vinham atrás reduz as rotações do motor a diesel agonizante. Ninguém tenta desviar. A guerra não chora pelos mortos. Ela apenas calcula minuciosamente as vantagens táticas ganhas com a morte deles. Frear nesta rota quebrada e gemebunda significaria morte garantida no fundo do rio para todo o grupo de assalto. A alcateia de aço restante avança implacavelmente, com um rugido ensurdecedor dos motores, saltando sobre as fendas pretas que se espalham. O quinto foi para baixo do gelo, ronca o radiista nos laringofones, engolindo convulsivamente um nó rígido na garganta ressecada. Talude da margem logo à frente. A voz do capitão Sobolev soa absolutamente sem vida, como o estalo metálico de um ferrolho de canhão. Preparar para impacto severo. Levar as rotações ao limite. O tanque líder choca-se com uma força monstruosa contra o talude íngreme e gelado da margem. A máquina de várias toneladas paira pesadamente no ar por um breve instante, arrancando os roletes de apoio dianteiros do suporte firme. As leis da gravidade lançam com força o maciço casco de aço contra o solo congelado. O impacto é de uma força tão destrutiva que os dentes dos tanquistas batem com força, cortando os lábios até sangrar. A suspensão geme sob a sobrecarga extrema. As potentes molas de aço dentro do casco comprimem-se até o limite total, ameaçando arrancar os braços de suspensão pela raiz. Mas o metal aguenta. O tanque, sem perder em nada a colossal energia cinética acumulada, invade diretamente a retaguarda profunda do inimigo. A defesa alemã, construída segundo os moldes clássicos rígidos de proteção da linha costeira, revela-se completamente paralisada. Os artilheiros inimigos são fisicamente incapazes de processar o fato de uma ruptura de blindagem pesada vinda daquela direção, que os mapas de Estado-Maior consideravam uma barreira natural absolutamente intransitável. O famoso canhão antiaéreo alemão de 88 mm é um instrumento de destruição impecável e matematicamente preciso para qualquer blindagem em espaços abertos. Seu pesado projétil perfurante tem uma velocidade inicial superior a 800 metros por segundo
e é capaz de perfurar a proteção frontal de uma máquina soviética a uma distância superior a 2.000 metros. Mas o enorme reparo em cruz, com massa superior a 7 toneladas, torna o giro horizontal rápido do longo cano uma tarefa fisicamente impossível. As guarnições alemãs, em pânico primitivo, tentam girar os canhões pesados em direção à retaguarda, forçando as costas e quebrando os mecanismos rígidos de pontaria. As tripulações soviéticas não lhes dão um único segundo para essa manobra salvadora. Os canhões de 85 milímetros agora estão calados. O principal e esmagador calibre é a própria massa de 32 toneladas do tanque, avançando a 35 km por hora. As largas lagartas de aço, com um estalo asqueroso, esmagam contra a terra congelada os braços finos dos canhões alemães, as caixas de madeira com projéteis e os soldados das guarnições que não tiveram tempo de saltar para o lado. Dentro do estreito compartimento de combate da máquina soviética, paira um fedor insuportável e sufocante de diesel queimado, suor azedo e metal desgastado. O mecânico condutor opera as alavancas rígidas das fricções laterais em um estado de transe absoluto e surdo. Suas palmas das mãos, esfoladas em carne viva, não sentem mais a dor aguda. Elas fundiram-se com o aço. O tanque gira furiosamente no lugar, esmagando com as esteiras pesadas os ninhos de morteiros, reduzindo a nada os leves veículos de comunicação do Estado-Maior e derrubando as coberturas de toras dos bunkers profundos. É o triunfo puro da guerra de manobra soviética, em sua dinâmica mais cruel e absoluta. A dominação total de uma mente tática flexível e não convencional sobre uma defesa inimiga padronizada e pesada. As máquinas sobreviventes semeiam um pânico animal cego nas fileiras do inimigo. A frente alemã, privada de seu escudo de artilharia pesada e da coordenação de comando, começa a desmoronar rapidamente, como escória de alto forno queimada. O golpe nas costas desprotegidas paralisa completamente regimentos inteiros de infantaria. Atrás dos tanquistas que romperam a linha, os batalhões de assalto do Corpo de Fuzileiros já desembarcam na margem conquistada em um fluxo contínuo. A linha de contato sangrenta foi irrevogavelmente rompida. O cálculo frio e a audácia animal da manobra salvaram milhares de vidas de infantes comuns, que deveriam ter queimado inutilmente em um ataque frontal no gelo minado do Rio Largo. O preço deste avanço inacreditável não é medido em belas palavras de gratidão, mas em máquinas mutiladas, nervos queimados e companheiros que ficaram para sempre na água escura. 2 dias após o colapso total da frente inimiga, em um posto de comando de campo congelado e densamente impregnado de medicamentos e fumo, o comandante do exército lê secamente uma ordem curta. O capitão Sobolev, cujo rosto encovado transformou-se em uma máscara cinza imóvel devido à falta de sono crônica e à fuligem entranhada, recebe a mais alta condecoração do Estado. Nada de orquestras de sopros solenes ou discursos patrióticos barulhentos. Apenas um pedaço pesado de platina e ouro da Ordem de Lenin pousa firmemente na palma da mão suja e impregnada de óleo de máquina do comandante. É o pagamento seco pela mudança radical na tática de unidades militares inteiras. Pelo fato de a dura matemática da sobrevivência ter se mostrado significativamente mais forte do que a blindagem Krupp, a missão estratégica global foi cumprida. A barreira de água inacessível foi definitivamente quebrada, e a pesada armada de tropas soviéticas inicia um movimento implacável e estrondoso para o oeste. O esquema tático da manobra, nascido na lama gelada e pago com o limite das capacidades físicas humanas, torna-se a sentença de morte para a defesa inimiga em toda a continuação da ofensiva. As esteiras metálicas das máquinas pesadas continuam a moer metodicamente a terra alheia, aproximando metro a metro o fim deste trabalho sujo e extenuante. À frente jazem novos rios profundos, novos bunkers de concreto e cidades europeias transformadas em ruínas. O caminho da tripulação sobrevivente passa inevitavelmente por milhares de quilômetros de território queimado, onde o final deste confronto sangrento deve assentar para sempre na blindagem,
como a cinza cinzenta da capital destruída do Reich. A cinza cinzenta da capital destruída do Reich gira por um tempo infinito no ar imóvel e morto. Maio de 1945. Esta cinza pesada e pegajosa assenta em uma camada espessa sobre a blindagem já fria das máquinas de combate soviéticas de 32 toneladas. O ar no centro da Berlim destruída está impregnado de um cheiro cáustico e ácido de tijolo vermelho queimado, fuligem de TNT e água estagnada de tubulações subterrâneas rompidas. A guerra não é uma marcha solene com bandeiras desfraldadas ao som de orquestras de sopro. A guerra é o desgaste metódico dos canos dos canhões e da psique humana até o estado de um vidro frágil, pronto para se despedaçar em pó a qualquer segundo. A máquina de combate do capitão Sobolev parou definitivamente em um cruzamento largo, densamente coberto de pedras quebradas e destroços retorcidos de canhões antiaéreos alemães de 88 milímetros. O potente motor a diesel de 12 cilindros foi desligado para sempre. O longo canhão de 85 mm está pesada e impotentemente baixado. A blindagem homogénea espessa da torre está densamente marcada com sulcos profundos e rasgados de projéteis perfurantes inimigos, que riscaram o aço resistente, mas não o atravessaram. Da tripulação que aceitou aquele primeiro combate impossível de março, junto ao velho moinho inundado de gelo, em 1944, apenas 2 estão nesta praça: o comandante e o apontador. Os outros ficaram para sempre no longo caminho sangrento, queimados em travessias geladas, pântanos de turfa viscosos e ruas europeias de pedras estreitas e barricadas. Um silêncio abafado, denso e cortante desaba subitamente sobre os tímpanos contundidos dos homens. Ele fere a audição de forma muito mais dolorosa e aguda do que o uivo contínuo e gélido das pesadas bombas explosivas em queda. A mecânica complexa da percepção humana, ajustada rigidamente durante anos, apenas para reconhecer o assobio de um estilhaço vindo e o rangido do metal rasgando, sofre uma falha grave. Homens acostumados a respirar apenas o gás carbónico espesso da culatra e os vapores de diesel fervente, sufocam fisicamente com este oxigênio primaveril súbito e calmo. Sobolev passa lentamente a mão endurecida e coberta de óleo preto, entranhado pelo cano que esfria. O canhão esfriou completamente, diz o apontador com voz surda e rachada. Ele limpa mecanicamente, por um hábito muscular desenvolvido até o automatismo, a poeira de concreto cinza do maciço ferrolho de aço em cunha, com um pedaço de estopa suja. Não há mais projéteis no depósito. Todos foram para o Reichstag. O fundo está vazio. Drena o resto da água dos radiadores. A voz de Sobolev soa absolutamente seca, plana, sem a menor entonação solene ou patética. Frases cortadas, o mais curtas possível. Retira as metralhadoras. Leva a ótica. Esta máquina não vai mais disparar em ninguém. Cumprimos a missão estabelecida. Seus avanços de combate documentados já estão cuidadosamente arquivados em pastas de papelão grossas nos cofres do Estado-Maior-General. Centenas de páginas de texto datilografado, com cálculos topográficos precisos, esquemas de descargas noturnas de água direcionadas e tabelas de coeficientes de tração das esteiras com o solo congelado. Estes relatórios analíticos secos e sem emoção tornam-se para sempre o padrão máximo da vitória da mente de engenharia viva, fria e flexível sobre a espessura bruta e pesada do metal. 80 mm de proteção frontal Krupp revelaram-se absolutamente impotentes diante das leis implacáveis da gravidade e da cinética, direcionadas pela mão precisa dos tanquistas soviéticos. As maciças máquinas de 45 toneladas do inimigo transformavam-se metodicamente em valas comuns de aço ardente, apenas porque sua força cega e arrogante colidiu com um cálculo matematicamente exato de vulnerabilidade. O horror da solidão total da tripulação diante da colossal armada que avançava foi substituído por um trabalho de fábrica metódico e monótono de reciclagem da técnica inimiga. No pavimento quebrado da Praça de Berlim, jazem dezenas de milhares de toneladas de ferro retorcido e desfigurado pelo fogo. Mas dentro dos homens sobreviventes não há mais fúria cega.
Restou apenas um vazio retumbante, fisicamente perceptível, do pesado dever cumprido. Eles olham para a cidade derrotada absolutamente sem regozijo. O olhar rígido do veterano é agora o olhar de um construtor frio, que avalia secamente o volume colossal dos trabalhos de terraplanagem necessários para a limpeza dos escombros. Eles tomam a decisão masculina firme e dura de deixar para sempre este matadouro monstruoso para trás, nos arquivos fechados. Suas mãos, esfoladas em calos sangrentos, acostumadas a inserir pesados cartuchos unitários de 9 quilos na culatra incandescente do canhão, devem agora segurar pesados martelos de ferreiro, machados de carpinteiro e alavancas de tratores. Sobolev senta-se pesadamente na prateleira nervurada sobre a lagarta de sua máquina de combate parada. Com um movimento lento, ele desabotoa o colarinho da túnica de algodão impregnada de suor, poeira cinza e sangue alheio. Em seu peito encovado, brilham opacamente o esmalte da Ordem da Bandeira Vermelha e a mais alta condecoração do Estado, a Ordem de Lenin. Mas estes pedaços de metal nobre não têm peso algum comparados à carga monstruosa da experiência vivida. O trabalho criativo, pacífico e monótono deve substituir definitiva e irrevogavelmente os reflexos de combate instantâneo absorvidos pela medula espinhal. É a única forma fisiológica possível de preservar os restos miseráveis de uma psique humana mutilada. A guerra terminou com a seca constatação do fato da assinatura dos documentos de rendição incondicional. E logo à frente, jaz um trabalho colossal, impensável em suas proporções, de reconstrução de pontes ferroviárias explodidas, desminagem de campos de cultivo e reconstrução de galpões de fábricas apagados da face da terra. Nesta dignidade calma, silenciosa e corajosa, reside o verdadeiro final. Os profissionais que passaram pelo terrível moedor de carne dos confrontos frontais e das marchas geladas sobreviveram não graças à sorte cega ou a uma coincidência fortuita. Eles sobreviveram, apesar das leis implacáveis da balística, apoiando-se exclusivamente em seu cálculo matemático rígido, no conhecimento impecável dos mecanismos e na capacidade fenomenal de manter a calma gélida no próprio epicentro da tempestade de fogo que rugia. A tempestade de aço acalmou-se definitivamente, dissolvendo-se no céu de primavera. A tripulação sobrevivente percorre pela última vez com um olhar pesado o longo cano de seu canhão, pontilhado de cicatrizes profundas de estilhaços. Eles viram as costas silenciosamente para o metal e, caminhando lenta e pesadamente com suas botas de marcha gastas sobre a cinza cinzenta de Berlim, afastam-se. Eles partem para o silêncio ensurdecedor para começar o trabalho mais difícil, o trabalho de retornar à vida.